em uma cidade sufocada pela rotina e pela indiferença, onde as pessoas vivem presas em suas próprias bolhas de conforto e alienação. Um jovem chamado Gabriel, criado para obedecer e nunca questionar, ouve pela primeira vez uma frase que o paralisa. O mundo não se importa com seus sentimentos. Essas palavras, ditas por um estranho em um momento de desespero, ecoam em sua mente como um trovão. Gabriel, que sempre acreditou que o mundo deveria ser justo e acolhedor, começa a perceber que a realidade é muito mais dura do que ele imaginava. Esse instante será o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta, coragem e transformação, onde ele aprenderá que a liberdade só é possível quando se encara a verdade, por mais dolorosa que ela seja. A cidade de São Vicente era um lugar onde o tempo parecia correr mais rápido do que as pessoas podiam acompanhar. Prédios cinzentos se erguiam como gigantes indiferentes, enquanto ruas lotadas de carros e buzinas abafavam qualquer tentativa de silêncio. As pessoas andavam apressadas, com os olhos fixos em seus celulares, ignorando umas às outras. Era um lugar onde ninguém tinha tempo para sentir, muito menos para se importar. Gabriel, de 22 anos, era apenas mais um rosto na multidão. Trabalhava como atendente em uma loja de conveniência, onde passava horas repetindo as mesmas frases para clientes que mal o olhavam nos olhos. Sua vida era uma sequência de dias iguais: acordar cedo, pegar o ônibus lotado, trabalhar até tarde e voltar para casa exausto. Ele morava com a mãe, Dona Lúcia, uma mulher batalhadora que passava os dias costurando para sustentar a casa. O pai de Gabriel havia abandonado a família quando ele ainda era criança, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Gabriel era um jovem introspectivo, que sempre evitava conflitos. Ele acreditava que, se fosse gentil e fizesse tudo certo, o mundo o recompensaria. Mas no fundo, sentia uma inquietação crescente, como se algo estivesse errado com a forma como vivia. Ele via pessoas sendo promovidas no trabalho por puxarem o saco do chefe, enquanto ele, que se esforçava tanto, continuava no mesmo lugar. Via amigos de infância ostentando vidas perfeitas nas redes sociais, enquanto ele mal conseguia pagar as contas. Mas, em vez de questionar, Gabriel reprimia esses sentimentos, convencido de que reclamar era sinal de fraqueza. Tudo mudou. Em uma noite chuvosa, Gabriel estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. O ônibus estava lotado e ele teve que descer algumas paradas antes porque o motorista, impaciente, não quis esperar que ele chegasse à porta. Caminhando pela calçada molhada, com os sapatos encharcados e a mochila pesada, ele sentia o peso do cansaço e da frustração. Foi então que viu algo que chamou sua atenção. Na esquina de uma rua pouco iluminada, um homem de aparência simples, com roupas gastas e um olhar cansado, estava sentado no chão, segurando um cartaz de papelão. No cartaz, escrito com letras tortas, estava a frase: "O mundo não se importa com seus sentimentos." Gabriel parou por um instante, intrigado. Ele já tinha visto muitos moradores de rua pedindo ajuda, mas nunca alguém segurando um cartaz com uma mensagem tão direta e desconcertante. Algo naquela frase o incomodou profundamente. Ele sentiu um nó na garganta, como se aquelas palavras fossem dirigidas a ele. "Ei, por que você escreveu isso?" perguntou Gabriel, sem conseguir conter a curiosidade. O homem levantou os olhos, revelando um rosto marcado pelo tempo e pela dureza da vida. Ele deu um sorriso amargo antes de responder. "Porque é a verdade, garoto. Você acha que alguém aqui se importa com o que eu sinto? Com o que você sente? O mundo segue em frente. Não importa o quanto você chore ou reclame. Se você não aprender isso, vai passar a vida inteira esperando por algo que nunca vai chegar." Gabriel ficou em silêncio, sem saber o que dizer. As palavras do homem eram como um soco no estômago. Ele sempre acreditou que, se fosse bom o suficiente, o mundo o recompensaria. Mas naquele momento, começou a questionar tudo. "Mas isso não é muito cruel?" perguntou, quase como um sussurro. O homem deu de ombros. "Talvez seja,
mas é a realidade. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo vai parar de esperar que o mundo te dê algo. Você tem que lutar pelo que quer, garoto. Ninguém vai fazer isso por você. Gabriel sentiu um misto de raiva e tristeza. Ele queria discordar, dizer que o mundo não podia ser tão frio, mas no fundo, sabia que havia verdade naquelas palavras. Ele agradeceu ao homem e continuou seu caminho, mas a frase no cartaz e as palavras do estranho ecoaram em sua mente durante toda a noite. Ao chegar em casa, encontrou Dona Lúcia costurando na sala, como sempre fazia. Ela sorriu ao vê-lo, mas percebeu que algo estava diferente. Tudo bem, filho? Você parece preocupado. Gabriel hesitou antes de responder. Mãe, você acha que o mundo se importa com o que a gente sente? Dona Lúcia parou por um momento, surpresa com a pergunta. Depois de alguns segundos, respondeu com um tom suave, mas firme. Não, meu filho, o mundo não se importa. Mas isso não significa que você não deva se importar consigo mesmo. O que importa é o que você faz com a sua vida, não o que o mundo pensa dela. As palavras de sua mãe, combinadas com o que o homem na rua havia dito, deixaram Gabriel acordado durante horas naquela noite. Pela primeira vez, ele começou a enxergar sua vida de uma forma diferente. Talvez ele estivesse esperando demais do mundo, quando, na verdade, deveria estar esperando mais de si mesmo. E assim, sem saber, Gabriel deu o primeiro passo em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com a mente ainda pesada pelas palavras que ouvira na noite anterior. A frase "o mundo não se importa com seus sentimentos" parecia ecoar em sua cabeça como um mantra cruel, mas verdadeiro. Ele se levantou, tomou um café apressado e saiu para mais um dia de trabalho na loja de conveniência. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ele começou a observar as pessoas ao seu redor com outros olhos. No ônibus lotado, viu um homem de terno empurrando uma senhora idosa para conseguir um lugar. Ninguém disse nada. Na loja, um cliente gritou com ele porque o troco demorou alguns segundos a mais. Gabriel, como sempre, pediu desculpas, mas dessa vez sentiu uma raiva silenciosa crescer dentro de si. Ele começou a perceber como as pessoas pareciam viver em um estado constante de indiferença, cada uma preocupada apenas com seus próprios problemas. Era como se o mundo inteiro estivesse anestesiado, incapaz de enxergar além de si mesmo. Durante o intervalo do almoço, Gabriel sente-se sozinho em uma praça próxima à loja. Ele costumava usar esse tempo para mexer no celular ou ouvir música, mas naquele dia decidiu apenas observar. Viu um grupo de adolescentes rindo e tirando selfies, um homem de uma idade discutindo ao telefone e uma mulher sentada em um banco chorando silenciosamente. Ninguém parecia notar a mulher, e Gabriel sentiu um impulso de ir até ela, mas hesitou. O que eu poderia fazer? O que eu diria? Pensou. E assim, permaneceu onde estava, sentindo-se impotente. Quando voltou ao trabalho, a sensação de desconexão só aumentou. Ele começou a questionar tudo. Por que as pessoas eram tão indiferentes? Por que ele mesmo era tão passivo? Por que aceitava uma vida que não o fazia feliz? Essas perguntas o atormentaram durante todo o dia. E, quando finalmente chegou em casa, sentiu que precisava desabafar. Mãe, você já sentiu que está vivendo no piloto automático? Perguntou Gabriel, enquanto Dona Lúcia preparava o jantar. Ela parou por um momento, pensativa, antes de responder. Muitas vezes, filho. Mas às vezes, é o que precisamos fazer para sobreviver. Nem sempre temos o luxo de parar e pensar no que queremos. A vida não espera. Gabriel ficou em silêncio, mas as palavras de sua mãe o incomodaram. Ele não queria apenas sobreviver. Queria viver, mas não sabia por onde começar. Nos dias seguintes, Gabriel começou a buscar respostas. Ele passou a ler livros e assistir a vídeos sobre filosofia, psicologia e desenvolvimento pessoal. Descobriu autores como Viktor Frankl, que falava sobre encontrar sentido na vida
mesmo diante do sofrimento. E Nietzsche, que defendia a ideia de que o crescimento só vem através do enfrentamento das dificuldades. Essas leituras começaram a abrir sua mente para novas possibilidades, mas também trouxeram mais perguntas do que respostas. Uma noite, enquanto navegava na internet, Gabriel encontrou um vídeo de um palestrante que dizia: "A vida não é sobre o que o mundo faz com você, mas sobre o que você faz com o que o mundo te dá." Essa frase o impactou profundamente. Ele percebeu que, embora não pudesse controlar o mundo, podia controlar suas próprias ações e escolhas. Mas, para isso, precisaria enfrentar seus medos e sair da zona de conforto. O primeiro teste veio no trabalho. Um cliente habitual, conhecido por ser rude, entrou na loja e começou a reclamar do atendimento. Gabriel, que sempre engolia as críticas em silêncio, decidiu agir de forma diferente. "Senhor, entendo que o senhor esteja frustrado, mas não é necessário falar comigo desse jeito. Tô aqui para ajudar, mas mereço respeito." O cliente ficou surpreso, assim como os colegas de Gabriel, que nunca o tinham visto se posicionar. Embora o homem tenha resmungado algo e saído da loja sem comprar nada, Gabriel sentiu uma pequena vitória. Pela primeira vez, não havia se deixado ser pisoteado. Esse pequeno ato de coragem deu a Gabriel a confiança para começar a fazer mudanças em outras áreas de sua vida. Ele começou a economizar dinheiro para fazer um curso técnico que sempre quis, mas nunca teve coragem de começar. Também passou a se exercitar, algo que sempre adiava, e a cuidar mais de sua saúde mental. Aos poucos, começou a sentir que estava retomando o controle de sua vida. No entanto, nem tudo foi fácil. Gabriel enfrentou resistência de pessoas ao seu redor, que não entendiam por que ele estava mudando. Alguns colegas de trabalho começaram a fazer piadas, dizendo que ele estava se achando. Até mesmo sua mãe, embora orgulhosa de suas conquistas, às vezes demonstrava preocupação. "Você está se esforçando demais, filho. Não quero que se decepcione", disse ela uma noite. "Eu sei, mãe, mas prefiro me decepcionar tentando do que passar a vida inteira sem fazer nada." Essas palavras marcaram um ponto de virada para Gabriel. Ele percebeu que, embora o medo do fracasso fosse real, o medo de não tentar era ainda maior. E assim continuou sua jornada, enfrentando cada desafio com determinação. Um dia, enquanto voltava para casa, Gabriel passou novamente pela esquina, onde havia encontrado o homem com um cartaz. Ele não estava mais lá, mas a frase "o mundo não se importa com seus sentimentos" ainda estava gravada em sua mente. Dessa vez, porém, ele a enxergava de forma diferente. Não como uma sentença cruel, mas como um chamado à ação. O mundo podia não se importar, mas ele se importava. E isso era o suficiente para começar a fazer a diferença. Gabriel decidiu que não queria apenas mudar sua própria vida, mas também inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ele começou a escrever sobre suas experiências e reflexões, compartilhando suas ideias em um blog. Embora no início poucas pessoas lessem, ele continuou, acreditando que, mesmo que apenas uma pessoa fosse impactada, já valeria a pena. E assim, Gabriel deu mais um passo em sua jornada, aprendendo que a verdadeira transformação começa dentro de nós, mas nunca termina aí. Os dias de Gabriel começaram a ganhar um novo ritmo. Ele já não era mais o jovem que aceitava tudo em silêncio, que vivia no piloto automático. Agora, cada dia era uma oportunidade de aprender, crescer e, principalmente, desafiar a si mesmo. Mas, como toda transformação verdadeira, o caminho não era fácil. Gabriel enfrentava não apenas os desafios externos, mas também os internos, suas dúvidas, seus medos e a constante tentação de voltar à zona de conforto. O blog que ele havia criado, inicialmente um espaço para desabafar e organizar seus pensamentos, começou a ganhar tração. Ele escrevia sobre suas reflexões, sobre como havia aprendido a lidar com a indiferença do mundo
e sobre a importância de assumir a responsabilidade pela própria vida. Seus textos eram sinceros, muitas vezes duros, mas sempre carregados de uma mensagem de esperança. Aos poucos, pessoas começaram a comentar, compartilhando suas próprias histórias e agradecendo pelas palavras de Gabriel. Um dos textos que mais repercutiu foi intitulado "Ninguém vai te salvar, mas você pode se salvar". Nele, Gabriel falava sobre como havia passado anos esperando que algo ou alguém mudasse sua vida, até perceber que a mudança só viria se ele mesmo a buscasse. O texto viralizou e Gabriel começou a receber mensagens de pessoas de diferentes lugares, dizendo que suas palavras haviam inspirado mudanças em suas próprias vidas. Apesar do sucesso crescente do blog, Gabriel ainda enfrentava resistência no mundo real. No trabalho, seus colegas continuavam a fazer piadas sobre ele, chamando-o de filósofo da conveniência. Alguns amigos de infância, que antes compartilhavam as mesmas frustrações, agora o evitavam, dizendo que ele estava se achando melhor que os outros. Até mesmo sua mãe, embora orgulhosa, às vezes demonstrava preocupação com o tempo que ele dedicava ao blog e aos estudos. "Filho, você está se esforçando tanto, e se isso não dar em nada?", perguntou Dona Lúcia uma noite, enquanto costurava na sala. Gabriel sorriu, tentando tranquilizá-la. "Mãe, mesmo que não dê em nada, já valeu a pena. Eu me sinto vivo. Sinto que estou fazendo algo que importa. E isso, para mim, já é suficiente." Dona Lúcia não respondeu, mas seus olhos mostravam uma mistura de orgulho e preocupação. Ela sabia que Gabriel estava mudando e, embora temesse que ele se machucasse, também sabia que ele estava finalmente encontrando seu caminho. Um dos momentos mais marcantes dessa fase de transformação aconteceu em uma palestra que Gabriel decidiu assistir. O palestrante era um autor que ele admirava, alguém que também havia começado do zero e construído uma vida baseada em suas próprias escolhas. Durante a palestra, o autor disse algo que ficou gravado na mente de Gabriel. "A verdade é que o mundo não vai parar para te ajudar, mas se você tiver coragem de enfrentar a realidade, pode criar o seu próprio caminho. Não é fácil, mas é possível. E no final, é isso que importa." Essas palavras ressoaram profundamente em Gabriel. Ele percebeu que, embora o mundo fosse indiferente, ele tinha o poder de fazer a diferença, não apenas em sua própria vida, mas também na vida de outras pessoas. Inspirado pela palestra, ele decidiu que queria fazer mais do que apenas escrever. Queria agir. Gabriel começou a organizar pequenos encontros em sua comunidade, onde compartilhava suas experiências e incentivava outras pessoas a falarem sobre seus próprios desafios. No início, poucas pessoas compareciam, mas, com o tempo, os encontros começaram a crescer. Ele falava sobre a importância de assumir a responsabilidade pela própria vida, de enfrentar os medos e de buscar um propósito, mesmo em meio às dificuldades. Em um desses encontros, conheceu Ana, uma jovem que havia perdido o emprego e estava lutando para encontrar um novo rumo. Ana contou que havia lido o blog de Gabriel e que suas palavras a haviam inspirado a não desistir. Eles começaram a conversar e, aos poucos, Ana se tornou uma grande amiga e aliada de Gabriel. Juntos, começaram a planejar formas de expandir os encontros e alcançar mais pessoas. Enquanto isso, no trabalho, Gabriel enfrentava um dilema. Ele sabia que o emprego na loja de conveniência não era mais suficiente para ele. Embora fosse grato pela estabilidade que o trabalho oferecia, sentia que estava pronto para algo maior. Mas deixar o emprego significava correr riscos. E Gabriel ainda lutava contra o medo do fracasso. Um dia, durante uma conversa com Ana, ele desabafou. "Eu sinto que estou preso, Ana. Quero sair do trabalho, mas tenho medo. E se não dar certo? E se eu acabar? Pior,
do que antes. Ana, que também estava enfrentando seus próprios medos, respondeu com firmeza: Gabriel, você sempre diz que o mundo não se importa com os nossos sentimentos, certo? Então, por que você está deixando o medo te controlar? Se você acredita no que está fazendo, tem que arriscar. Ninguém vai fazer isso por você. As palavras de Ana foram um choque de realidade para Gabriel. Ele percebeu que, embora estivesse ajudando outras pessoas a enfrentarem seus medos, ainda estava preso aos seus próprios. Decidiu então que era hora de dar o próximo passo. Na semana seguinte, Gabriel pediu demissão. Foi um momento de alívio e medo ao mesmo tempo. Ele não tinha um plano completamente definido, mas sabia que precisava se dedicar ao blog e aos encontros comunitários. Com o apoio de Ana e de sua mãe, começou a trabalhar em projetos maiores, como palestras e workshops, onde poderia compartilhar suas ideias com mais pessoas. A decisão de deixar o emprego foi um divisor de águas na vida de Gabriel. Embora enfrentasse dificuldades financeiras e incertezas, sentia que estava finalmente vivendo de acordo com seus valores. Ele não sabia exatamente onde sua jornada o levaria, mas estava determinado a continuar, enfrentando cada desafio com coragem e determinação. E assim, Gabriel começou a perceber que a verdadeira transformação não era apenas sobre mudar sua própria vida, mas também sobre inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ele ainda tinha muito a aprender, mas pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo. A decisão de Gabriel de deixar o emprego e se dedicar completamente ao blog e aos encontros comunitários foi um salto de fé. No início, ele sentiu uma liberdade que nunca havia experimentado antes. Acordava todos os dias com a sensação de que estava finalmente vivendo de acordo com seus valores, fazendo algo que realmente importava. No entanto, como toda grande mudança, os desafios logo começaram a aparecer. As economias que ele havia guardado começaram a diminuir rapidamente. Os encontros comunitários, embora inspiradores, não geravam renda suficiente para sustentar suas despesas. O blog, apesar de ter conquistado um público fiel, ainda não era uma fonte de renda estável. Gabriel começou a sentir o peso das suas escolhas. As contas se acumulavam, e ele sabia que, se não encontrasse uma solução logo, teria que abandonar tudo pelo que havia lutado. Uma noite, enquanto revisava suas finanças, Gabriel sentiu uma onda de desespero. Ele se perguntou se havia cometido um erro ao deixar o emprego. E se eu não for bom o suficiente? E se tudo isso for apenas um sonho tolo? Pensou. Ele passou horas acordado, lutando contra seus próprios pensamentos, até que, finalmente, decidiu que precisava de ajuda. Na manhã seguinte, Gabriel ligou para Ana e pediu para se encontrarem. Quando ela chegou, ele desabafou tudo: suas dúvidas, seus medos e a sensação de que estava falhando. Ana, eu não sei se consigo continuar. Parece que, por mais que eu tente, nunca é o suficiente. Talvez eu devesse desistir e voltar para o trabalho. Ana ouviu atentamente. E, quando Gabriel terminou, colocou a mão sobre a dele. Gabriel, você sempre diz que o mundo não se importa com os nossos sentimentos, mas isso não significa que você deva ignorar os seus. É normal sentir medo, é normal duvidar. Mas olha quanto você já conquistou. Você inspirou tantas pessoas, inclusive eu. Não deixe que o medo te faça esquecer o porquê de você ter começado. As palavras de Ana tocaram Gabriel profundamente. Ele percebeu que estava tão focado nos obstáculos que havia perdido de vista o propósito maior de sua jornada. Decidiu então que precisava encontrar uma forma de continuar, mesmo que isso significasse pedir ajuda. Gabriel começou a buscar parcerias para expandir seus projetos. Ele entrou em contato com organizações não governamentais, empresas locais e até mesmo com alguns leitores do blog que haviam se oferecido para ajudar. Aos poucos, começou a organizar eventos maiores, como palestras e workshops, que não apenas inspiravam as pessoas, mas também
geravam renda para sustentar seus projetos. No entanto, o verdadeiro teste veio durante um desses eventos. Gabriel havia sido convidado para dar uma palestra em uma escola pública, onde falaria para um grupo de jovens sobre a importância de assumir a responsabilidade pela própria vida. Ele passou dias preparando o discurso, mas quando chegou ao local, percebeu que a plateia era muito diferente do que ele esperava. Os jovens estavam desinteressados, muitos mexendo no celular ou conversando entre si. Gabriel sentiu um frio na barriga. Ele sabia que precisava capturar a atenção deles, mas não sabia como. Por um momento, pensou em desistir. Mas então, lembrou-se de por que havia começado sua jornada. Ele respirou fundo e começou a falar. Eu sei que muitos de vocês não querem estar aqui. Talvez vocês pensem que isso é só mais uma palestra chata, que não vai mudar nada na vida de vocês. E pra ser honesto, eu também pensava assim quando tinha a idade de vocês. Mas vou contar uma coisa. O mundo não se importa com o que vocês sentem. Ele não vai parar para ajudar vocês. E se vocês não fizerem algo por si mesmos, ninguém vai fazer. As palavras de Gabriel, ditas com sinceridade e paixão, começaram a chamar a atenção dos jovens. Ele contou sua história, falou sobre seus medos, suas falhas e como havia aprendido a enfrentar a realidade. Aos poucos, a sala ficou em silêncio e os jovens começaram a ouvir com atenção. Quando ele terminou, a sala explodiu em aplausos. Alguns alunos se aproximaram para agradecê-lo, dizendo que suas palavras os haviam inspirado a pensar de forma diferente. Mas o clímax verdadeiro veio dias depois, quando Gabriel recebeu uma mensagem de um dos jovens que havia assistido à palestra. O garoto, chamado Lucas, contou que estava prestes a abandonar a escola, mas que as palavras de Gabriel o fizeram reconsiderar. Ele decidiu continuar estudando e buscar um futuro melhor. Essa mensagem foi um divisor de águas para Gabriel. Ele percebeu que, mesmo em meio às dificuldades, seu trabalho estava fazendo a diferença. E embora o caminho ainda fosse incerto, ele sabia que não podia desistir. No entanto, o destino ainda tinha mais um teste para Gabriel. Durante um dos encontros comunitários, ele recebeu a notícia de que sua mãe, Dona Lúcia, havia sido hospitalizada. Ela havia trabalhado tanto nos últimos anos que sua saúde começou a se deteriorar. Gabriel correu para o hospital, sentindo uma mistura de culpa e preocupação. Ele sabia que sua mãe sempre havia se sacrificado por ele, e agora era sua vez de estar ao lado dela. No hospital, Dona Lúcia, mesmo fraca, sorriu ao ver Gabriel. Filho, não se preocupe comigo. Eu tô bem. Só quero que você continue fazendo o que ama. Você está mudando vidas, Gabriel. E isso é tudo o que uma mãe pode querer. As palavras de sua mãe deram a Gabriel a força que ele precisava para continuar. Ele prometeu a si mesmo que cuidaria dela e que não deixaria que nada o desviasse de seu propósito. A partir daquele momento, Gabriel começou a equilibrar melhor sua vida. Ele aprendeu a pedir ajuda quando precisava, a cuidar de si mesmo e de sua mãe, e a continuar lutando por seus sonhos. E, embora o caminho ainda fosse cheio de desafios, ele sabia que estava no caminho certo. O clímax de sua jornada não foi apenas um momento de superação, mas uma prova de que, mesmo quando o mundo não se importa, é possível encontrar força dentro de si para continuar. Gabriel havia aprendido que a verdadeira liberdade não vem da ausência de dificuldades, mas da coragem de enfrentá-las. E, com essa lição, ele estava pronto para o próximo capítulo de sua vida. Os meses que se seguiram ao susto com a saúde de Dona Lúcia foram um período de profunda reflexão e amadurecimento para Gabriel. Ele percebeu que, embora estivesse focado em transformar sua vida e inspirar outras pessoas, havia negligenciado algo essencial: o equilíbrio. Sua mãe, que sempre fora seu maior apoio, agora precisava dele mais do que nunca. E Gabriel decidiu que era hora de reorganizar suas prioridades. Dona Lúcia, após semanas de repouso e cuidados médicos, começou a se recuperar lentamente. Durante esse tempo,
Gabriel passou a dividir seu tempo entre cuidar dela, continuar com os encontros comunitários e expandir seu trabalho como palestrante. Ele também começou a delegar algumas responsabilidades, algo que antes relutava em fazer, mas que agora entendia ser necessário para manter sua saúde mental e física. Um dia, enquanto organizava um dos maiores eventos que já havia planejado, um seminário sobre resiliência e autossuperação, Gabriel recebeu uma mensagem inesperada. Era de Lucas, o jovem que havia decidido continuar na escola após ouvir sua palestra. Na mensagem, Lucas contou que havia terminado o ensino médio e conseguido uma bolsa de estudos para cursar engenharia. Ele agradeceu a Gabriel por ter sido a inspiração que o motivou a não desistir. Gabriel leu a mensagem com lágrimas nos olhos. Ele sabia que seu trabalho estava impactando vidas, mas ver resultados tão concretos o encheu de uma alegria indescritível. Foi nesse momento que ele percebeu que sua jornada não era apenas sobre ele, era sobre todas as pessoas que de alguma forma encontravam força em suas palavras e ações para mudar suas próprias vidas. O seminário foi um sucesso. Mais de 300 pessoas compareceram. E Gabriel, agora mais confiante e experiente, entregou uma palestra que emocionou a todos. Ele falou sobre sua jornada, sobre como havia aprendido a enfrentar a indiferença do mundo e a encontrar propósito em meio às dificuldades. Mas, acima de tudo, ele falou sobre a importância de agir, de não esperar que o mundo mude por você, mas de ser a mudança que você quer ver. No final do evento, uma mulher se aproximou de Gabriel. Ela parecia emocionada e segurava a mão de uma menina de cerca de 10 anos. Gabriel, eu só queria agradecer. Minha filha e eu estamos passando por um momento muito difícil, mas suas palavras hoje me deram esperança. Eu percebi que, mesmo com tudo o que estamos enfrentando, ainda podemos lutar por um futuro melhor. Gabriel sorriu, sentindo uma mistura de humildade e gratidão. Ele sabia que não tinha todas as respostas, mas também sabia que, às vezes, tudo o que as pessoas precisam é de uma faísca, de um empurrão para começar a acreditar novamente. Enquanto sua influência crescia, Gabriel começou a receber convites para palestrar em outras cidades e até mesmo em eventos corporativos. Ele usava essas oportunidades para financiar os encontros comunitários e investir em projetos sociais. Um dos projetos mais ambiciosos que ele lançou foi um programa de mentoria para jovens em situação de vulnerabilidade. O programa oferecia orientação, apoio emocional e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Ana, que continuava ao lado de Gabriel como sua parceira e amiga, foi fundamental para o sucesso do programa. Juntos, eles criaram uma rede de voluntários e parceiros que ajudavam a transformar a vida de dezenas de jovens. Gabriel sabia que não poderia fazer tudo sozinho, e aprender a trabalhar em equipe foi uma das maiores lições de sua jornada. Apesar de todas as conquistas, Gabriel nunca esqueceu suas origens. Ele continuava visitando a loja de conveniência onde havia trabalhado, não para reviver o passado, mas para lembrar de onde veio e de como sua jornada começou. Ele também fazia questão de passar tempo com sua mãe, que, agora recuperada, era sua maior incentivadora. Em uma dessas visitas à loja, Gabriel encontrou um antigo colega de trabalho, que o abordou com um sorriso tímido. Cara, eu confesso que, no começo, achava que você estava sonhando alto demais. Mas, vendo tudo o que você conquistou, percebo que estava errado. Você me inspirou a começar a estudar de novo. Obrigado por isso. Gabriel ficou surpreso, mas também profundamente tocado. Ele percebeu que, mesmo aqueles que antes duvidavam dele, agora estavam sendo impactados por sua jornada. Era a prova de que, quando você vive de acordo com seus valores, sua transformação pode inspirar até mesmo os mais céticos. Certa noite, enquanto escrevia um novo texto para o blog, Gabriel refletiu sobre tudo o que havia vivido. Ele lembrou-se do homem com o cartaz, da frase que havia mudado sua vida. O mundo
não se importa com seus sentimentos. Agora, ele entendia que essa frase não era uma condenação, mas um convite. Um convite para assumir o controle, para parar de esperar e começar a agir. Ele escreveu: o mundo pode não se importar com os seus sentimentos, mas isso não significa que você deva ignorá-los. Use suas dores, suas dúvidas e seus medos como combustível para crescer. Não espere que o mundo mude por você. Seja a mudança. E acima de tudo, lembre-se mesmo que o mundo não se importe. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. E isso, no final, é o que realmente importa. Nos anos que se seguiram, Gabriel continuou a expandir seu trabalho, impactando milhares de pessoas com suas palestras, textos e projetos sociais. Ele se tornou um símbolo de resiliência e coragem. Alguém que provou que, mesmo em um mundo indiferente, é possível encontrar propósito e criar mudanças significativas. Mas, para Gabriel, o maior sucesso não estava nos números ou no reconhecimento. Estava nas histórias das pessoas que ele havia ajudado, nas vidas que haviam sido transformadas. Ele sabia que sua jornada nunca terminaria, porque sempre haveria alguém precisando de uma palavra de incentivo, de uma faísca para começar. E assim, Gabriel seguiu em frente, vivendo a verdade que havia aprendido. O mundo pode não se importar, mas você pode. E isso é o suficiente para mudar tudo. Essa história nos lembra que, mesmo em um mundo indiferente, nossas ações podem transformar vidas. Começando pela nossa... Se você se conectou com essa jornada de coragem e superação, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras. Queremos saber de você. De onde você está nos assistindo? Compartilhe nos comentários e participe dessa conversa. Sua voz faz toda a diferença aqui. Meu nome é Enéas.